Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje vamos falar sobre esse tema muito recorrente nos consultórios odontológicos, que é a pericoronarite, né? Como podem ver aqui nesta imagem, é um exemplo de pericoronarite, esse capuz aqui de tecido gengival inflamado, edemaciado, que recobre essa superfície aqui distal de geralmente terceiros molares. Observe que aqui está inflamado, né? Está infeccionado, tem a presença de secreção purulenta nesse local. Então, basicamente, essas são características da pericoronarite. É uma infecção muito recorrente em consultório odontológico e o paciente se queixa, assim, na grande maioria das vezes, de muita dor no local. Então, vai ser muito interessante a gente conversar um pouquinho aqui sobre ela, tá bom? Vamos começar então falando o que é a pericoronarite. Como eu já falei um pouquinho, a pericoronarite é uma inflamação da gengiva que recobre parcialmente um dente, né? Forma aquele capuz ali, geralmente na distal de um dente, na sua grande maioria de terceiros molares inferiores, parcialmente rompidos, né? Então, terceiros molares inferiores, ela ocorre na sua maioria devido ao acúmulo de alimentos e bactérias neste espaço que forma entre o capuz e o dente parcialmente erupcionado, né? Resultando em dor, edema e desconforto, tá? É uma infecção gengival, tá? Ocorre na gengiva que recobre, como já foi dito ali, e vai acumulando, né, restos de alimento, bactérias, causando a inflamação e a dor. E além disso, como já também foi dito, em dente parcialmente erupcionado, tá? Porque fica um espaço ali entre o dente e a gengiva que facilita o acúmulo de bactérias e alimentos no geral. Na sequência, vamos falar das características da pericoronarite. Na pericoronarite, a gengiva ali ao redor desse dente vai ficar eritematosa. O que significa? Vai ficar avermelhada, edemaciada, ou seja, inchada, sensível ao toque, tá? Além de apresentar dor e dificuldade para abrir a boca, tá bom? Então a dor, ela é intensa. Essa dor é o principal motivo que faz o paciente ir ao consultório, é a dor, é uma dor intensa, tá? É o principal sintoma da pericoronarite e essa dor é tão intensa que ela pode irradiar para a região de ouvido e cabeça no geral, tá? Além disso, temos o inchaço, né, que é o edema, os 5 sinais, né, da inflamação, os 5 sinais que é o calor, rubor, tumor, dor e perda de função, né? Esses são os 5 sinais de uma inflamação clássica, né? Então não seria diferente aqui também na pericoronarite. Temos então o edema, né, que é o tumor dos 5 sinais, que a gengiva fica inchada, avermelhada, tornando difícil a abertura completa da boca, ou seja, o paciente pode até desenvolver um trismo ali, que é uma abertura limitada da boca devido a essa dificuldade, essa dor generalizada, tá? Consequentemente, dificuldade em mastigar, porque o paciente às vezes não consegue nem abrir direito a boca, e também se bater alimento ali vai causar uma dor muito forte, o paciente tem dificuldade em mastigar. Além disso, também a febre, porque em casos de infecções, independentemente da região do corpo que tiver uma infecção, o paciente vai ser comprometido o seu corpo, então o paciente vai desencadear um processo febril, que é o calor, né? Dos 5 sinais da inflamação e infecção, é o calor, o rubor, que a gente já falou ali, que é a questão de ficar avermelhado, tumor, o inchaço, a dor, que a gente já falou, e a perda de função do local, que também está relacionado, além de tudo, com a dificuldade de mastigação. Além disso, por último, nós temos a halitose, né, o mau hálito, porque nessa região vai ter um acúmulo exacerbado de tanto bactérias, restos de alimento e também do pus, que causa aquele odor fétido, né? Aquele odor muito forte, aquele mau cheiro muito forte ali naquele local inflamado. Falado disso, vamos dar sequência falando sobre os fatores causais da pericoronarite, ou seja, aquilo que realmente causa a pericoronarite. Como que acontece essa pericoronarite, tá? É causada pela proliferação de bactérias neste espaço entre o dente do siso, na sua grande maioria, e a gengiva ali naquele local, né? Porque o dente do siso, quando nasce, na sua grande maioria, os inferiores principalmente, eles são impactados, eles ficam semi-inclusos. Então, naquele vão, naquele espaço ali entre dente e tecido gengival, forma um capuz, cresce bactérias ali, prolifera, forma esse capuz que vai cada vez mais dificultar a higienização naquele local e vai se acumular bactérias ali proliferando e causando essa infecção,
tá? Pode ser desencadeado por diversos fatores, é multifatorial, né? Como uma higiene oral precária, né? Presença de acúmulo de alimento, a posição do dente do siso, traumas e também doenças sistêmicas, tá? Então, o principal, na verdade, é a posição e a falta de higiene oral, tá? Por quê? Porque o principal motivo ali é acumular alimento ali e não ser removido esse alimento. Então, a posição interfere porque facilita o acúmulo de bactérias e também a falta de higiene oral do paciente em higienizar aquela região. E depois que começa a doer, piora mais ainda, né? Porque só de encostar ali as cerdas da escova já vai ter uma dor intensa. Então fica mais difícil ainda de higienizar naquele local. Além disso, traumas também na gengiva favorece acontecer isso, né? E também porque vai estar exposto ali, vai facilitar a entrada de bactérias e também certas doenças sistêmicas, como diabetes, né? Que pode comprometer o sistema imune e aumentar esse risco da infecção. Bem, e como a gente vai tratar essa pericoronarite? O tratamento visa eliminar esta infecção, aliviar a dor e prevenir futuras complicações no local. Por isso que é importante sempre procurar um dentista para ser feito um diagnóstico preciso e um correto tratamento, tá? Mas basicamente segue esses 5 passos aqui. Em alguns casos mais leves, tem alguns procedimentos que não são necessários, em casos mais graves são necessários. Começando com o primeiro, que em qualquer caso é essencial e imprescindível, que é a limpeza da área. O dentista vai limpar aquela região para remover restos de alimento e remover placa bacteriana. Então tem diversos modos de limpeza, de higienização, né? Podemos dizer que pode lançar mão de uma clorexidina, pode irrigar o local com clorexidina, com água oxigenada, né, que é o peróxido de hidrogênio, com água oxigenada. Ali pode ser feito com soro mesmo, uma irrigação com soro para remover aquelas bactérias do local, remover restos de alimento que está ali naquele local. Então tem diversos modos de ser feita uma limpeza nessa região, mas o importante é ser feita uma limpeza. Além disso, o paciente tem que ser medicado, sempre com analgésicos e também com anti-inflamatórios naquele local para reduzir a inflamação e a dor. Em alguns casos, pode-se lançar mão de antibiótico. Não em todos os pacientes não há necessidade, tá? Em alguns casos, quando está muito grave, uma infecção, presença de muita secreção purulenta, um paciente que já é imunocomprometido, por exemplo, que tenha diabetes descompensada, ou que tenha HIV, algum paciente que tenha uma doença que abaixe muito o sistema imune, com isso o sistema não consegue dar conta de controlar essa infecção. Então tem que ser tudo avaliado pelo cirurgião dentista, tá? Em certos casos que tem um siso ali semi-incluso e impactado, tem que ser feita a remoção do dente, porque se não remover, pode tratar, mas daqui a algum tempo pode voltar de novo ter esse caso até ser removido esse dente. Então, em casos graves, a remoção do siso é recomendada para evitar futuros problemas. E também nós temos um último possível tratamento que é a gengivectomia, ou seja, é um processo de uma cirurgia ali de remoção da gengiva, desse capuz pericoronário naquela região do dente, tá? Aí você vai remover esse tecido que está edemaciado, que está fazendo acumular alimentos ali, que está gerando dor. O paciente, aí você vai fazer a limpeza, né? E vai resolver o problema também. O melhor tratamento é a prevenção, né? Então, para não chegar ao ponto de sofrer com isso, ter que ir ao dentista, passar por muitos procedimentos dolorosos, o melhor é prevenir, né? É essencial. Então, sempre manter uma boa higiene oral, escovar os dentes todos os dias, principalmente pelo menos 2 a 3 vezes ao dia, tá? Usar fio dental diariamente, fazer sempre visitas ao dentista, visitas regulares, geralmente de 6 em 6 meses, né? E estar sempre monitorando, principalmente se você for jovem, tiver em torno de 16, 18, 20 anos, está sempre monitorando ali o nascimento, esse rompimento dos dentes, para se prevenir, né? Quando notar qualquer sinal de infecção ali, de dor, de desconforto, já procurar um dentista para poder ser feito o tratamento ideal. Beleza, galera? Essa é a referência, né, do site da Colgate que eu usei para fazer essa aula de pericoronarite. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.